Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de outubro de 2020. 3 lições de vida e dinheiro que pode aprender com Star Wars Parte 3. Não é necessário ser um crítico de cinema para reconhecer a influência massiva que a saga Guerra das Estrelas teve perante diferentes culturas e gerações. Toda esta aventura aconteceu há muito tempo atrás numa galáxia muito, muito distante, mas a sabedoria da Guerra das Estrelas estende-se até ao planeta Terra. A trilogia original tem perspectivas profundas que podem mudar as nossas vidas e ajudar-nos a encarar o dinheiro de forma diferente. Neste artigo pode encontrar o que a Maratona da Guerra das Estrelas ensina acerca de finanças e usar a força para manter o dinheiro sob controle. O dinheiro é neutro no mundo da Guerra das Estrelas. A força é uma energia universal e abrangente que fortalece todos os seres vivos. Tal e qual o dinheiro, a força é uma entidade poderosa mas moralmente neutra. Dependendo sempre das intenções da pessoa, pode ser usada para o bem ou para o mal. Usar a força com maldade é o que faz um Jedi virar para o lado negro. A atitude perante o dinheiro afeta-o da forma como irá utilizar. Ao tratar o dinheiro como uma ferramenta neutra para alcançar os seus objetivos, vai conseguir aproximar-se dos seus objetivos financeiros sem culpa e ou vergonha. 2. A gestão do dinheiro é uma competência frustrada com a impaciência de Luke Skywalker. O Império contra-ataca, Yoda queixa-se a Obi-Wan Kenobi e diz que Luke é muito velho para aprender as formas de utilizar a força. O caminho para se tornar um Jedi começa na infância, onde jovens Padawans são submetidos a treinos rigorosos e aprendem a usar a força de modo responsável. Somente quando um Padawan demonstrar completo controle da força é que poderá ser considerado Jedi. Tal e qual os Padawans, todos temos potencial para usar o dinheiro de forma responsável, mas não nascemos com competências da sua gestão. Eles precisam de aprender e, aqueles que cultivaram esse tipo de competências enquanto crianças, têm uma grande vantagem na vida adulta. As boas notícias é que nunca é demasiado tarde para se tornar tão bom como um Jedi com as suas finanças. Existem várias formas e recursos gratuitos que podemos utilizar para aprender a adquirir competências financeiras. 3. Desaprenda aquilo que aprendeu em O Império Contra-Ataca. Luke tenta sem sucesso levitar a sua X-Wing de um pântano. Yoda realça que Luke precisa de desaprender aquilo que aprendeu até agora para usar a força e alcançar o impossível. Podemos dizer o mesmo em relação aos mitos sobre dinheiro que vamos tomando conhecimento à medida que crescemos. Para alcançar o sucesso financeiro precisa de identificar e desistir de falsas crenças que o mantêm pobre. Eduque-se em relação a como gerir o seu dinheiro, lendo livros, assistindo a seminários e, caso necessário, consultando conselheiros financeiros. Encerrando a série de crônicas do amanhecer sobre vida e dinheiro, voltamos a citar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec esclarece sobre desaprender o que aprendemos sobre o dinheiro. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para
o bem-estar da humanidade, que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e responsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas, como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la, para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não na tem hoje, já a teve ou terá noutra existência, outro, que agora tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação, a riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta se Deus será justo, dando-as a tais criaturas. É exato o que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra, se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração, daí vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de outubro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.